bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e temos escolhido a 7ª temporada de Black Mirror, que tem 6 episódios. A nota geral no IMDb é uma nota muito alta. Bom, a série no IMDb tem uma nota muito alta, 8.7 de 10. Eu não vou falar cada diretor porque são episódios com diretores diferentes e com elenco diferente, tá? E vamos lá então. O primeiro episódio chamado de Pessoas Comuns, que mostra a história do casal, da Amanda, que ela é uma professora de uma escola, e o Mike, que trabalha numa siderúrgica, e eles estão querendo ter filho, até que eles decidem a comemorar o aniversário. Ela tem uma dor de cabeça. Quando ela faz os exames, descobre que ela tem um câncer cerebral. Quando ele acha que ela vai morrer, perder todas as esperanças, a gente vê que uma mulher misteriosa, chamada Gaynor, aparece e fala que tem um jeito de salvar ela, que é clonando uma das partes do cérebro, e como se fosse uma coisa de Wi-Fi, pessoal. Com as antenas ele faria com que ela sobrevivesse. E aí no começo fala que a cirurgia será gratuita, só que eles vão ter que pagar uma taxa mensal de $300 para manter ela viva. Ou seja, ela vai ter que, o marido dela vai ter que se virar, trabalhar muito mais ainda para conseguir os $300, porque mesmo os dois juntos trabalhando não conseguem essa renda, já que ela é professora e ganha bem menos que ele. E aí no começo eles topam, vai passando os anos, a gente vai vendo que as coisas vão mudando. Por exemplo, falou que ela ia dormir 2 horas a mais que o normal, até aí tudo bem, só que vai passando e vai ficando 4 horas a mais, 5 horas. E aí tem um grande problema, que um dia que ela está dando aula para as crianças, ela está explicando algo sobre as abelhas e de repente ela começa a falar automaticamente sobre uma propaganda de mel. Só que as coisas vão piorando, pessoal. Ela fala depois de uma coisa, de um retiro de igreja, depois ela fala do lubrificante quando ela está com o marido e ela não vai percebendo. Quando eles falam com a Gaynor, eles descobrem que introduziram comerciais nela, sem autorização deles, eles introduziram comerciais. E fala para ela não ter comerciais, que eles vão ter que pôr o tal do Plux, que o Plux é muito mais caro. De 300 seriam, acho que se eu não me engano, $500. E aí ela não teria comerciais e também ela teria menos horas para dormir, porque a diretora falou que se ela continuasse fazendo propaganda na escola ela seria demitida. Só que o grande problema é como eles vão tirar $800, até que o marido dela conhece, tem um amigo dele do trabalho, tal do Shane, que mostra para ele um site dos caras que fazem umas loucuras para ganhar dinheiro, tomar o xixi deles, arrancar o dedo, arrancar o dente também, tem essas coisas. As coisas grotescas as pessoas pagam, só que ele decide colocar uma máscara como se fosse do Batman, para ninguém reconhecer ele, né, já que ele é uma pessoa pública. E aí ele vai fazendo essas coisas e vai conseguindo dinheiro. Só que o grande problema é que quando que ele vai viajar com ela para comemorar as núpcias deles, eles descobrem que ela perde o sinal, pessoal. Quando descobre isso, eles decidem ir atrás da Gaynor de novo, porque ela também usa essa tecnologia, e falam que eles vão ter que assinar o plano Lux, pessoal. O plano Lux é um plano que ela pode até fazer o que ela quiser, que tem uma cena que é hilária, que mostra uma mulher que vai fazer uma lipoaspiração, fez errada, também usa essa tecnologia, mas o mais engraçado é que ela fala que pode até fazer parkour. Aí ela pega o celular, coloca a opção, começa a pular que nem uma louca. Isso é propaganda do negócio, chega a ser bizarro. Só que esse plano, pessoal, é $1.000 por mês. Só que ela pode também fazer tipo um negócio de aumento temporário, tipo um experimental. E aí ele decide comprar isso para ela. Ele coloca um negócio de prazer no máximo. E depois, vai passando os anos, a gente descobre que ele decide tirar a máscara por $500, mostra o rosto e o amigo dele de trabalho dele coloca a foto dele estampada com o negócio que ele estava fazendo lá. Todo mundo começa a rir. Ele começa a brigar com o cara tropeça, vem um trator, uma empilhadeira, prende ele acaba sendo demitido. Com isso ele continua fazendo essas coisas para conseguir o dinheiro, só que uma hora ele não vai conseguindo manter. Até que a mulher dele, depois de anos, decide, acho que depois de uns 3 anos, decide voltar ao plano de propaganda, só que ele coloca meia hora de lucidez nela para ver se é isso que ela quer realmente. E depois
ele mata ela com um travesseiro, que chega a ser uma cena bizarra, né? Que ele teve que fazer isso a mando dela para ele poder sobreviver, né? Já que ele até vendeu o berço, que ele nunca conseguiu ter o filho. Vamos acelerar um pouco, vamos para o segundo episódio. A Maria, que ela estudou com uma menina que dizia que ser uma gênia da tecnologia, que entra no trabalho dela de uma forma que ela fala que ela mudou todo o currículo, que ela jamais conseguiria entrar em Harvard. Ela é contratada, ela trabalha com um negócio de doce, até que ela vai deixando a tal da Maria louca, ela vai mudando como se fosse a realidade. Até que a gente descobre que ela tem um colar que tudo que ela mexe, ela vai alterando. Por exemplo, ela fala que o namorado dela trabalhou no tal do Bernie, mas é Barnes, mais ou menos isso. E ela vai mudando essa realidade e deixando ela louca, até que ela consegue fazer com que ela perca o trabalho. Ela decide seguir a tal da Verity. Quando ela encontra ela vê que ela mora numa mansão gigantesca. Ela consegue pegar um dos controles, só que quando ela vai tentar acionar, ela descobre que a biometria, pessoal, sem a biometria da Verity não vai funcionar. Ela fala que ela altera a realidade da forma que ela quiser, só que ela quer fazer ela sofrer porque ela tinha feito um humor na época na escola, falando que era leiteira porque ela mamou o professor, essas coisas, e ela mentiu falando que não era ela, até que a Verity chama a polícia. Quando ela vai ser presa, ela começa a rir, ela pega a arma do policial, dá um tiro na cabeça dela, começa a atirar nos policiais, um atirar no outro, até que ela decide fazer o quê? Pegar a mão da pessoa que está morta, né? A Verity, que está com o crânio meio partido, usar a biometria no próprio controle e mudar a realidade. Primeiro ela fala que ela se matou, depois ela fala que não foi ela que matou e decide fazer os policiais ficarem a mando dela e depois ser a imperatriz do mundo. E termina dessa forma. Vamos para o terceiro episódio, Hotel Avery, que mostra como se fosse um filme feito nos anos 40, que vem uma mulher com uma empresa Algo Sonhar, que ela consegue recriar o filme, só que ela precisa de como se fosse um remake. Só que eles decidem mudar o personagem masculino para o feminino, que eles contratam a tal da Brandy. E quando que eles contratam ela entra lá, só que tudo que ela vive lá em torno, pessoal, é como se fosse um NPC. É a mesma coisa que passar o filme de novo, ela está dentro do filme com uma tecnologia, e ela vai fazendo as coisas conforme o ator fez no passado. Só que o grande problema é que uma das personagens começa a ganhar vida própria, que é a tal da Dorothy Chambers. Só que essa Dorothy Chambers, que ela não imaginava, é que ela se matou, não se sabe porquê, depois de uns anos que ela fez o filme, até que a gente descobre mais pra frente que ela gostava de uma figurinista, de uma maquiadora, não fala o certo que era. A gente não sabe se ela ficou junto, provavelmente ficou. E provavelmente ela se matou porque ela não poderia assumir que ela era gay na época, né? Porque nos anos 40 era uma coisa considerada um pecado, né? Anos 40, 60, por aí. A tal da Brandy começa a gostar da Dorothy e ela não quer sair dessa realidade. Tanto que uma hora apaga lá porque o cara derruba café e ela vai se apaixonando cada vez mais por ela. Só que o grande problema é que acontece um monte de coisa errada e eles vão tendo que alterar a história. Até que no final a gente vê que a Dorothy fica louca para proteger a Brandy, pega a arma, atira nos policiais e acaba morrendo. Ela consegue sair dos créditos, mesmo ela não querendo, porque ela só poderia sair depois que rolasse os créditos. Senão ela poderia até morrer dentro dessa tecnologia. E aí no final mostra ela recebendo como se fosse um prêmio, né? Para poder falar com a Dorothy. E acaba dessa forma. Vamos para o quarto episódio, que é o episódio chamado Brinquedo, que mostra o tal do Cameron Walker, que é um cara que ele tá meio louco, ele vai pegar uma garrafa de uísque, se eu não me engano, alguma coisa do gênero. Ele acaba sendo preso, e quando ser preso descobrem através do DNA dele que ele tinha matado uma pessoa. Quando ele é preso, ele começa a ser interrogado por um policial querendo saber por que ele matou a tal pessoa e qual era o nome dela. E aí ele vai contando a história para terapeuta e para esse cara. E ele vai falando que ele era um cara que fazia análise de jogos na época, nos anos 90. Um cara lá que era um débil, um desenvolvedor de um jogo chamado Colin Hitman, chama ele exclusivamente, apenas ele, para ele mostrar um jogo chamado Bandolete, pessoal. Esse Bandolete mostrava
ele criando uns bichinhos, multiplicando, e eles iam evoluindo. Esse era o jogo, você cuidava dos bichinhos para eles ir evoluindo e se procriando, multiplicando. Só que o grande problema é que um cara folgado que ia na casa dele e ficava lá só para vender droga e depois ir embora, porque ele era muito bonzinho, ele decide usar um adesivinho de LSD. E com isso, pessoal, ele começa a ouvir o que os bichos falavam. E ele fica lunático e começa a comprar todas as coisas que os bichinhos falavam para ele. Tanto que, quando é que ele vai fazer análise desse jogo, porque na verdade ele roubou esse jogo do cara sem ele saber, quando ele vai fazer a análise, ele vê o cara lá matando todos os bichinhos. Ele fica revoltado, começam a brigar. Tanto que esse cara que ele acabou matando, pessoal. Ele matou ele, cortou ele, colocou dentro de uma mala e jogou num terreno, numa floresta lá, num lugar bizarro. E aí o policial vai querendo saber como ele matou, ele fala que não sabia nem o nome, ele vai contando a história até que ele fala que ele precisa de um papel e caneta para ele desenhar um diagrama que é uma mensagem dos bandoletes, pessoal. E ele era tão louco que ele foi, conforme evoluindo as gerações, PS2, PS3, PS4, ele foi comprando uma tecnologia de ponta e tem várias peças de vários eletrônicos no lugar dele. E a gente se pergunta o que esses bandoletes querem falar, até que a gente descobre que ele faz um QR Code, pessoal. E quando que aciona na câmera do governo, ele começa a dominar todas as câmeras mundialmente. E com isso, emite um sinal, os tal dos bandoletes, que tinha mais de não sei quantos mil já lá. Eles criam como se fosse, dominam a rede, e iam fazer todos eles como se fosse humano, tirando Cameron, que seria na verdade o Messias da história, e termina dessa forma. Tanto que o policial tenta até matá-lo antes de carregar o processamento, mas não consegue, e termina dessa forma. E aí vamos para o penúltimo episódio, que é o tal do Eulogy, que na opinião é um dos melhores, que mostra a história do Philip, que é um solteirão já de bem idade, mais velhão assim, que ele recebe uma ligação, na verdade, falando se ele pode participar do tal processamento Eulogy, que vai mostrar no velório as memórias e as coisas mais marcantes do tal da Carol. Primeiro fala o nome de casada, ele não conhece, até que fala o nome de solteira. Aí ela fala que é a filha dela, que se ele pode participar, já que ela fala que ele teve uns momentos marcantes com a mãe dela. E aí ele decide topar, só que o grande problema, quando que ele recebe, ele coloca um negócio aqui, que vai mostrando na mente, e querem as lembranças. Aí ele vai pegando umas fotos, que vai muito legal, mostrando a tecnologia, ele entrando nas fotos, como se ele estivesse dentro realmente do ambiente que ele passou com ela. Só que o grande problema, pessoal, é que ele não se lembra do rosto dela, porque ele teve tanto ódio dela, tanta raiva, que eu vou explicar mais pra frente por quê, que ele não se lembra dela. Vai passando as fotos, até que quando que essa mulher que fala com ele, que é o guia dele, ele vai mostrando a história, que ele não se lembrava do rosto, mas ele gostava dela, e ele começa a condenar ela por várias ações, só que ele estava se desconversando também ao mesmo tempo. Tanto que na festa da fantasia ele falou que o Beetlejuice estava dando em cima dela, que ela estava de demônio, mas na verdade não era bem assim, ela não ficou o tempo inteiro lá. E aproveitando essas coisas, ela consegue um trabalho, se eu não me engano, algo assim, decide morar na Inglaterra, e aí ele fica um tempo lá, acho que, se eu não me engano, acho que nos Estados Unidos. E aí vai passando o tempo assim, ele decide, no dia do aniversário dele, a tal da Carol decide ligar para ele e atende a tal da Emma, que era uma mulher que trabalhava com ele, que todo mundo achava que ele tinha um caso. Só que nesse dia, justamente, eles tinham ficado juntos, que era o aniversário, ele estava bebaço, drogado, alguma coisa do gênero. A Carol começou a gritar um monte de coisa, e aí ele ficou arrependido e mesmo assim decidiu ir visitar ela lá na Inglaterra. Quando ele chega lá, ele vê que ela está estranha, ela não está falando tanto, que ele até marca um dos melhores restaurantes, e também decide levar uma aliança que ele ia pedir ela em casamento. Só que quando que ele vai pedir ela em casamento, ela não responde nada, pega as coisas e vai embora. Ele fica revoltado, toma todas lá no restaurante, até os donos do restaurante ficam com dó dele, fala que ele não precisa pagar, ele é marrento, fala que ele vai pagar. E quando ele vai no hotel, o que acontece?
Ele destrói o hotel inteiro revoltado, achando que ela não aceitou o pedido dele porque estava com raiva. Volta para casa, até que ele tinha uma câmera aí que ele descobre a única foto, né, que ele revela e vê toda essa situação. Só que a pessoa que é guia dele, que está falando com ele, descobre que tem um bilhete escrito Philip, pessoal, que era o apelido dele. Ele quer ver o que tem dentro, só que ele não pode mexer na realidade da foto, pessoal, porque aquilo é só uma imensidão, né? E aí o que ele faz? Ele vai procurando dentro da caixa, porque ele lembra que a camareira pegou e guardou todas as coisas, como ele estava bêbado, ele não se lembrava. E ele acha um bilhete dela falando que ela ficou brava, que ele ficou com a tal da Emma. Ela ficou com um cara da banda. Ele fica lendo o bilhete, fala que essa menina não é filha dele, que ela teve um caso. E aí ela teve essa menina, só que quando ela estava grávida, ela não teve coragem de falar para ele, porque ela já estava grávida no dia que ele ia pedir em casamento, que ela nem imaginava que ele ia fazer isso. E ela fala para encontrar ela no dia seguinte. Só que como ele estava revoltado, ele acabou não lendo isso e achou que a culpa era inteira dela, né? Que a vida inteira foi culpa dela. Até que essa pessoa que era o guia revela que na verdade era a filha dela. Ela até fala que ela não é filha dele mesmo. Só que ela queria muito que ele fosse no velório, né, pessoal? E aí ele finalmente consegue relembrar o rosto dela quando ele pega uma fita que ela tinha gravado para ele tocando violoncelo, que era uma música própria. Mostra o rosto finalmente dela, ele vai lá no velório da Inglaterra e acaba dessa forma ele encontrando a filha dela, né? E acaba dessa forma. Agora vamos para o último, que é o que conta a história do SS Callister. Para aqueles que não viram a quarta temporada, o primeiro episódio, já peço para vocês pularem a análise aí, porque é spoiler e continuação direta, tá? Que mostra a tripulação da Nanette Cole, que ela trabalha para a Infinity, que a Infinity é uma empresa que criou um MMORPG, e o tal do Walton comanda ela. O Capitão Robert Daly tinha feito aqueles clones que ele não podia usar aquela tecnologia, que ele até acabou sendo morto. Só que eles continuam presos, e para eles sobreviverem lá, a tripulação, onde que a Nanette Cole é a capitã, eles têm que roubar créditos para sobreviver. Só que o grande problema é que, como é um jogo muito famoso, eles não têm tag de jogadores. Tag é aqueles nomezinhos, sabe, que você cria. Quando você vai criar um personagem, tem que colocar o nome do seu nick. E aí não tinha. E aí eles começam a ser mortos por essa tripulação, que eles precisam do crédito, só que eles não têm crédito suficiente. Até que eles descobrem uma outra mulher lá que tem um monte de créditos. Quando eles vão atrás dela, eles veem que ela é bem melhor do que eles imaginavam. Ela dá maior canseira neles, mas mesmo assim eles conseguem roubar os créditos e também roubar a arma dela, que é uma arma customizada, né? Aquelas armas melhores, que as pessoas têm que pagar para ter umas melhorias. Só que quando que eles voltam, eles têm a ideia de entrar no tal do coração, só que para entrar eles precisam do tal do Walton. E aí o grande problema é onde que está eles, até que eles descobrem um planeta, eles vão atrás dele, só que o grande problema é que na realidade, vida real mesmo, sem ser essa do jogo, sem ser as duplicações de DNA, a gente descobre que a Nanette Cole quer ajudar o tal do Walton a descobrir quem são, até que ela vai falando com ele, eles conseguem entrar no jogo, só que o grande problema é que ele quer matar essas pessoas para não queimar o jogo dele, porque se descobrirem que foi coisa do Robert, vai cair tudo em cima dele, ele vai ser acusado de vários crimes e vai acabar com o jogo dele, né? Ainda mais que ele está faturando horrores, tendo mais de 30 milhões de jogadores, pessoal. O jogo é uma verdadeira febre. E aí eles conseguem expulsá-lo, só que o grande problema é que a Nanette Clone pede para a Verdadeira voltar e impedir o tal do Walton, porque ele vai querer destruí-los. Porque quando você morre, você pede para voltar para o jogo, pessoal. Ela volta, pega as coisas, vai fugir, pega até o negócio dele de comando lá, que ele pode entrar na realidade virtual. Só que quando que ela está tentando fugir, vem um carro atropela ela, pessoal. E a gente descobre que ela tem um traumatismo craniano. Tanto que até a Nanette Cole que liga, a duplicada que liga para ela, descobre que ela vai ser um vegetal a vida inteira. Tanto que a enfermeira fala para ela que é até bom ela vir lá se despedir dela, porque ela não tem jeito. Com isso ela fica desesperada, porque a identidade verdadeira dela, né, tá para morrer. Até que a gente vê que o Walton decide tentar entrar de novo na nave, ele liga lá pro especialista.
mostra a história e também verdadeira como que foi criado o Infinity, que mostra o Alton nos anos, não se fala os anos, bem antigamente. Ele contratou o Robert, só que ele queria mais planetas, que ele falou que ia ser uma coisa que ia bombar. Só que o grande problema é que o Robert demorava demais para criar planetas. Ele achou que o cara conseguia fazer coisas instantâneas como se fosse fácil. Até que ele tem uma ideia, pessoal, de catar essa clonadora de DNA, que na verdade usavam isso para pornô, e foi revelado finalmente porque o propósito que eles usavam isso para criar uma realidade virtual para você se apaixonar, essas coisas, namorar. E aí ele decide criar o que, pessoal? Ele tem a ideia de pegar o DNA do Robert e colocar dentro do jogo para ele ir construindo, como se fosse um escravinho que ia construindo tudo lá. Só que não era o verdadeiro Robert, ainda mais que o verdadeiro já morreu, né? E aí quando que descobrem essa história, eles têm a ideia de entrar realmente no coração do game, só que vai só a Nanette. Quando que ela chega lá, ela vê o mesmo Robert que ela conheceu, só que ele é daquela forma, né? Ele mostra uma pessoa gentil, honesta, só que ele começa a querer algo a mais, contanto que ela fique com ele. Ela fala que vai salvar ela vegetativa na vida real e vai conseguir mandar a tripulação dela. Só que quando, no meio tempo ele se rebela, ele tenta matar ela usando os poderes, né? Como se fosse um deus dentro do jogo. E ela consegue finalmente matá-lo usando uma daquelas espadas de colecionador dele que ele usava. Ela joga na testa dele, ele vai sangrando. Ela consegue pegar o disquete, porque o Alton consegue entrar, enganar eles fingindo que é o Alton fake, mas na verdade é o verdadeiro, porque só ele tinha acesso para entrar. E ele convida todos os jogadores para matar a tripulação dela. Só que aí, no meio tempo, antes de que tudo acabe, ela consegue achar o disquete, sim, disquete, aqueles antigos, colocar no computador e consegue achar que salvou. Ela volta pro corpo dela e ela não sabe o que aconteceu com a tripulação, até que ela recebe uma ligação onde que eles conseguem ver ela através da mente dela, que nem o Divertidamente sabe que vem ela, só que eles não podem tomar ações, eles só podem ver as coisas e conversar com ela. E aí eles conseguem se acertar dessa forma, onde finalmente eles estão livres. O Alton é preso porque como que o Robert clonado acabou sendo morto, o mundo dele foi destruído, perdeu 30 milhões de jogadores, a empresa dele faliu, que deu um erro fatal lá de servidor, que o jogo foi deletado. Ele foi acusado de vários crimes, preso finalmente, e a Nanette ficou daquela forma que nem eu falei. E termina dessa forma. Bom, gostei bastante do primeiro episódio, pessoal, achei genial, ainda mais que é um tapa na cara da sociedade, esse negócio de ficar criando o Plus, o plano normal, depois o Plus e o Lux, uma coisa que chega a ser bizarra, né? Ainda mais a situação que acontece. Gostei um pouco do segundo episódio, não achei um dos melhores, acho que dava para ser um pouco melhor, que mostra a Verity lá mudando a realidade, mas o final até que foi bom. O pior de todos, na minha opinião, é o Hotel Reverie, que eu vi a nota no IMDb, né, que tem a nota dos episódios, é o que tem a menor nota, e realmente é um episódio assim que chega a ser muito cansativo, muito longo, e uma história assim que não, sinceramente, eu não tenho vontade alguma de assistir de novo. O quarto episódio é um episódio bom, que mostra os bandoletes lá, o cara, todo mundo achava que era louco, mas na verdade o cara era um verdadeiro gênio, né, até que ele roubou a tecnologia do governo para ele querer dominar o mundo através do QR Code e enganou todo mundo, tanto que foi até um plano dele, né. O quinto episódio também achei muito bom, que é o tal do Elogy lá, que mostra, para muitos é o favorito dessa temporada junto com o primeiro, que tem a maior nota, que mostra a história, que é bem legal, que o cara estava revoltado, mas no fundo ele viu que na verdade as coisas não eram como ele pensava, que ele pensou tudo errado da Carol, e no final ele acabou até perdoando e indo no velório dela. E o último é o episódio, como eu disse, é uma continuação direta do primeiro episódio da quarta temporada, que mostrou o desfecho finalmente da história, né? Que tinha até dava para ter continuação da forma que continuou, ficou bem legal. No geral, a nota que eu dou para essa temporada, eu dou uma nota 8,5, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos sejam bem-vindos, inscritos recorrentes continuem firme. Muito obrigado e até a próxima.